Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Tem alguém feliz esta noite? Que bom. Quero externar a Deus toda a minha gratidão e alegria por mais esta rica oportunidade, qual o Senhor Deus, uma vez mais, nos concede de estarmos em sua casa, em sua presença. Muito feliz também de estar retornando a esta casa de oração. Deus abençoe a vida do pastor Carlos, sua esposa Edneia. Deus abençoe sua casa, sua família. Aprendi a amá-lo, tenho um carinho muito grande. Deus abençoe todo o corpo de obreiros, toda a membresia desta igreja. Deus abençoe também a vida do meu amigo Daniel, Fiz o convite, ele veio. Deus abençoe sua vida. É um irmão que Deus me deu. Deus continue lhe honrando. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra comigo Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, verso 11. Glória a Deus. João, capítulo 21, versículo 11. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Diz assim a palavra do Senhor. Simão, voltando para o barco, puxou a rede para a terra, e ela estava cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos que não se rompeu a rede. Amém? Pode tomar o seu assento. Se você puder aplaudir Jesus, aplauda o que ele merece. Jesus está aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Nós fomos abençoados muitíssimo esta noite por canções que foram cantadas diante desse altar, orações que foram feitas com muita autoridade. Mas eu aprendi que Deus não faz nada pela metade, o que Ele vai fazer vai ser completo na sua vida. Então peço que você redobre toda a sua atenção e não perca a oportunidade de tomar posse de cada palavra que Deus já reservou para o seu coração. Esse texto a qual nós ora lemos é um texto muito conhecido, muito pregado também, muito cantado e muito profetizado. João não apenas teve a oportunidade e o privilégio de escrever, mas ele vai vivenciar mais um milagre e mais uma experiência junto com Jesus, enquanto Jesus estava na terra. Esse texto a qual João escreve é conhecido como a pesca milagrosa. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai perceber que na Bíblia só existiram dois tipos de pesca. Lucas capítulo 5 fala da pesca maravilhosa, e João capítulo 21 fala da pesca milagrosa. E qual é a diferença, pastor, da pesca maravilhosa para a pesca milagrosa? A diferença é que a Bíblia diz que a pesca maravilhosa de Lucas 5 aconteceu em águas profundas. Já a milagrosa de João 21 aconteceu em águas rasas. A pesca maravilhosa de Lucas 5, Jesus estava dentro do barco. Já a milagrosa de João 21, Jesus estava fora do barco. A pesca maravilhosa de Lucas 5 aconteceu antes da ressurreição de Jesus. Já a milagrosa de João 21 aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Para você entender um pouco melhor essa introdução, a Bíblia diz que Deus levantou alguns profetas do Velho Testamento para profetizar sobre a vinda do Filho do Homem sobre esta terra. A Bíblia diz que Deus levanta Isaías, Jeremias, Joel, Sofonias, Ageu, Malaquias e entre tantos outros, a ponto de Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito: e o menino nasce, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Joel capítulo 2 também profetizou com muita autoridade, dizendo: tocai a buzina em Sião, no monte da minha santidade, e perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Quem concorda que Ele está voltando? Oh, glória! Então você percebe dentro dessa introdução que tudo aquilo que os profetas profetizaram aconteceu, se cumpriu. Lucas vai ser o evangelista mais detalhista quando vai falar sobre o nascimento de Jesus e sobre o seu crescimento. É por isso que Lucas vai ser ousado e vai dizer que Jesus nasceu numa manjedoura. Para quem não sabe, manjedoura é um lugar de pasto, aonde os animais se alimentavam e aonde os animais se repousavam. Existe até alguns eruditos que dizem que Jesus nasceu numa manjedoura para provar a sua simplicidade, mas eu não concordo com isso, até porque eu aprendi que eu não preciso estar no lugar pequeno para mim ser simples. Eu posso estar no lugar grande, porque o que faz eu e você ser simples não é o lugar aonde nós vamos estar ou aonde Deus vai nos colocar. O que faz a igreja de Cristo ser simples é o caráter que existe dentro de mim e dentro de você. Oh, glória! Olha para cá, você vai entender o que Jesus está falando aqui. Você sabe por que Jesus nasceu numa manjedoura? Jesus só nasceu numa manjedoura porque as hospedarias estavam cheias, estavam lotadas. Quando eu olhei para essa palavra, me doeu e ao mesmo tempo me indagou. Por quê, pastor? Porque o povo sabia que Jesus viria, o povo sabia que Jesus nasceria, mas mesmo assim não fizeram questão de Jesus. Quando eu olho para essa palavra, tem tudo a ver com a minha geração. Por quê? O que tem de lugar grande por aí, o som é bom, tem presença, tem talento, tem aparência, tem cantor da mídia, tem pregador da mídia, mas Jesus está do lado de fora. É melhor a gente estar no lugar pequeno, com Jesus curando, com Jesus renovando, com Jesus batizando, do que estar sem a sua presença. Eita! Você pode olhar para alguém que está entendendo essa palavra, diz para ele aí: aproveita a oportunidade. Olha para ele, diga, vai, diga para ele: aproveita a oportunidade, porque o grande aqui é Ele. Quem vai cumprir a promessa é Ele. Quem está entendendo? Quem vai abrir a porta é Ele. Oh, glória! Quem vai salvar a tua casa é Ele. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver. É Ele, é Ele, é por causa dele que estamos aqui. Oh, glória! É Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que quando Jesus veio à terra, Ele veio como homem, mas também veio como Deus. Se Ele veio como Deus, Ele sabia que a sua hora estava se aproximando, mas como Deus, Ele também sabia que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. A Bíblia diz que o tempo passa, Jesus ressuscita, Ele morre e ressuscita. Só que quando Jesus ressuscita, pós-ressurreição, a primeira manifestação de Jesus, igreja, não vão ser para os discípulos que andavam com Ele, que caminhavam com Ele, que falavam: mestre, estamos juntos para o que deve é. Não. A primeira manifestação de Jesus vai ser para Maria e Maria Madalena. A Bíblia diz que Maria e Maria Madalena estavam no sepulcro para ungir o corpo do mestre. Chegando lá, a pedra tinha sido removida, porque a Bíblia diz que o anjo removeu a pedra. Só que na cabeça delas roubaram Jesus, sequestraram o corpo de Jesus, porque elas se esqueceram que Jesus havia feito uma promessa. E qual foi a promessa que Jesus fez? Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu estou de volta. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Oh, glória! Jesus ressuscita, aparece para Maria e Maria Madalena. Quando Jesus apareceu, Jesus faz uma pergunta dizendo: o que fazes aqui? Elas, sem saber que é Jesus, disseram: eu vim aqui para ver o meu mestre, mas roubaram o corpo do meu Jesus. Só que a Bíblia diz que o próprio Jesus olhou para elas e disse: ó mulheres, por que procura entre os mortos aquele que vivo está? Você vai entender isso aqui. Você percebe que foi a primeira a manifestar? Só que a Bíblia diz que o anjo removeu a pedra. Repita comigo: o anjo
Está fraco. O anjo removeu a pedra. A pergunta que não quer calar: pastor, foi necessário o anjo remover a pedra para Jesus sair? Claro que não. O anjo não removeu a pedra para Jesus sair. O anjo só removeu a pedra para os discípulos entrar e dizer: porque ele vive e eu posso crer. Quem crê que ele está vivo? Eu posso crer. Quem crê que ele está vivo? Eu venho aqui não pregar um Deus morto, eu venho aqui pregar um Deus vivo. O Deus que você veio adorar é tão vivo que ele vence a morte, ele vence a enfermidade, ele vence a crise. Quem veio adorar? O Deus que você veio adorar é maior que o teu problema. Oh glória, oh glória, aleluia. Primeira manifestação. E a segunda ele aparece aos discípulos, porém Tomé não está presente. A gente conhece a história de Tomé. Tomé é crente, mas só acredita naquilo que vê e toca. Aí Jesus vai fazer questão de se apresentar para Tomé e vai dizer: está vendo essa mão? Pode tocar, porque eu estou vivo. Tomé tocou e creu. Jesus olhou para Tomé e disse: você só creu porque você viu e tocou. Mas bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram que eu estou vivo. Vem comigo. Segunda manifestação. E a terceira, pastor, e última, porque depois Jesus vai subir aos céus. Vai ser no texto que nós ora lemos, João capítulo 21. Só que aqui, senhoras e senhores, Jesus vai se apresentar, vai se manifestar de uma forma completamente diferente. Até porque, segundo a história diz, que o apóstolo Pedro, o pescador, o discípulo, aquele a quem Jesus um dia chamou para si, está vivendo uma crise. E a crise que Pedro está vivendo é uma crise financeira e espiritual. Por que espiritual? Porque Pedro tinha pensado que Jesus tinha partido e tinham abandonado. E qual é a pessoa que no momento de crise, porque tem dia que a luta está tão grande, tem dia que a prova está tão grande, que a gente acha que aquele que nos fez a promessa se esqueceu da promessa que fez. Isso aqui não é pecado, irmãos, é ser humano. Ninguém é homem de ferro, ninguém é mulher maravilha. Vai ter dia que você pode desanimar. Como diz o apóstolo Paulo, você pode até desanimar, mas você não pode parar. Aleluia. Abatido, sim, mas não destruído. Eu estou pregando para um povo aqui que só Deus sabe a luta que você está passando para chegar aqui. Você até chegou fraquinho, mas quando o culto acabar, tu vai sair daqui pisando na cabeça de Satanás. Vai sair daqui tomando posse do milagre, porque enquanto tem mão levantada, o céu está renovando a promessa de crente. Enquanto tem gente adorando, Deus está fechando sepultura na tua casa. Eita Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu vejo cadeia sendo quebrada nesta noite, irmãos. Eu vejo maldição hereditária caindo por terra. Se prepara. Esse ano você vai viver o que nunca viveu na sua história. Quem recebe, levanta a mão e dá glória para Jesus de Nazaré. Oh glória a Deus. Aleluia. Jesus aparece pela terceira vez. Só que Pedro está vivendo crise financeira e espiritual. Pedro não apenas está com a responsabilidade de pescar para comer, como de pescar para levar alimento para sua casa. Olha a responsabilidade que está nos ombros de Pedro. Só que o que me chama a atenção é que, apesar da história dizer que Pedro está em crise, ele não está só. Isso aqui é interessante. Os discípulos estão com ele. O Espírito gritou na minha alma quando eu li esse texto aqui. Você percebe que Pedro está em crise. Só que ele não está só. Os discípulos estão com ele. Eita. Isso aqui é interessante. Por quê, pastor? Porque mesmo os discípulos, sabendo que Pedro está em crise, os discípulos não abandonaram Pedro. Eita. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém aqui? A crise revela quem é teu amigo e quem não é. A crise revela quem te ama pelo que você é ou quem te ama pelo que você tem. Eu não sei se alguém vai receber essa palavra, mas esse é o ano que Deus vai arrancar o sanguessuga da tua vida. Deus vai arrancar os interesseiros. Quem acredita nisso? Deus vai colocar pessoas que estão contigo pelo que você é. Oh glórias, aleluias. Chega de águia andar com pardal.
espiritual. Jesus está dizendo: eu vou tirar os pardais da sua vida. Águia anda com águia. Quem está entendendo? Você vai andar com águia, porque você é águia. Oh, glórias. Pedro está em crise, mas os discípulos não abriram mão de Pedro. Estão com ele. Aí Pedro vai ter a ideia dizendo: eu vou pescar. Já era noite. Os discípulos estão com Pedro e vão dizer: nós iremos contigo. Pedro pescou com os discípulos a noite toda. A noite passou, o dia chegou e Pedro não pegou nada. Eita. Eu estou falando, igreja, não de um amador que pesca para passar o tempo para comer um peixe frito. Eu estou falando de um homem profissional. E a gente sabe que profissional que é profissional, por mais que a pesca esteja ruim, ele sempre vai conseguir pegar alguma coisa, até porque ele se dedicou a vida toda para fazer o que faz de melhor. É impossível um pescador profissional pescar a noite toda e não pegar nada. Mas a Bíblia diz que mesmo Pedro sendo profissional, ele não vai conseguir fazer aquilo que ele mais sabia fazer. Só que é interessante, por quê? Porque quando Pedro percebe que até aquilo que ele mais sabia fazer dá errado, Pedro para refletir. Pedro para analisar. E quando Pedro parou, Pedro entendeu: já que até aquilo que eu mais sabia fazer deu errado, eu vou parar. Eu vou entregar a carteirinha para o pastor. Não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de compromisso. Eu vou recuar. Eu vou retroceder. Sabe por que Pedro quer parar? Eu não sei se alguém vai dar glória, mas eu preciso entregar. Pedro quer parar porque está acostumado a adorar um Deus que só faz. Você não deu glória porque confrontou. Eu vou repetir. Pedro quer parar porque está acostumado a adorar um Deus que só faz. E olhe para cá. Talvez essa mensagem não vai gerar muito glória, mas nem tudo aquilo que você quer Deus vai te entregar. Tem coisas que você vai pedir para Deus e a resposta vai ser não. Só que você precisa entender que o não de Deus hoje é um livramento para você amanhã. Quem crê? O não de Deus hoje é um livramento para você amanhã. Oh, glórias. Aleluias. Nós precisamos adorar a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. É por isso que o diabo não consegue entender a sua vida, não consegue entender a minha vida, e a tendência é ele nos odiar ainda mais. Por quê, pastor? Porque o diabo sabe a luta que você está passando, o diabo conhece a tua trajetória, o diabo conhece a tua história, o diabo sabe a humilhação que você está passando, mas mesmo assim ele se pergunta: como é que pode? Ela está passando por tudo isso e ainda tem a coragem de vir para a igreja adorar. É porque o diabo não entendeu que nós não adoramos pelo que ele faz, nós adoramos pelo que ele é. Olha lá, deixa eu ver quem adora. Deixa eu ver quem adora pelo que ele é. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, eu continuo adorando, eu continuo glorificando. Olha lá, orebaraçuribas. Eu estou sentindo Jesus aqui. Pode preparar teu culto de ação de graça. Se fosse você, eu aumentava a rede, porque o céu acabou de me dizer: está chegando coisa grande para alguém aqui. Quem crê? Está chegando coisa grande para alguém aqui. Eita Jesus. Ô glória, você pode olhar para alguém aí, olha para alguém, profetiza para ele, vai. Está chegando coisa grande, diga, está chegando coisa grande na tua vida, na tua casa, na tua empresa, na tua igreja. Eu estou vendo aqui, ô glória, está chegando coisa grande, está chegando coisa grande. Eita, Jesus, oh aleluia. Pedro quer parar. Aí sabe que a Bíblia diz? Quando Pedro pensou que tudo havia acabado, pelo amanhã, Jesus se apresentou na praia. Oh, glórias. Você precisa entender que por mais que a sua noite seja difícil, a sua noite não é eterna. Sabe o que Deus está dizendo? A luta que você está vivendo, a crise que você está vivendo, tem data de validade para acabar. Oh glória. Eu não sei se alguém crê, mas enquanto eu estou pregando aqui, o diabo já tinha marcado na agenda a tua derrota, a tua queda. Só que o diabo se esqueceu que ele não trabalha sozinho.
Enquanto Satanás marcou na agenda o dia da tua derrota, Deus já tinha marcado no céu o dia da tua vitória. Olha lá, o dia da tua exaltação. Oh, glórias. Oh, aleluia. Jesus chega. E olha para cá, Jesus não chega para passear. Jesus não chega por acaso. Jesus chega com propósito. Você não veio aqui porque alguém simplesmente te convidou. Você veio aqui porque Deus tem um propósito. Oh, glórias. Deus tem um plano. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus chega, Pedro está frustrado. Ele está tão frustrado que ele não conseguiu ver Jesus chegar. Porque a crise que ele estava vivendo fez ele perder a sua visão espiritual. E é isso que o diabo quer fazer na sua vida. Pedro foi o único que não viu Jesus chegar, mas os discípulos viram. Quando Jesus se aproximou, Jesus chega e faz uma pergunta. E qual é a pergunta? Filhos, tendes alguma coisa de comer? Oh, glórias. Você percebe que Jesus está fazendo uma pergunta, já sabendo da res? Sim ou não? É exatamente por esse motivo que Jesus chegou. Porque ele sabia a necessidade de Pedro e dos discípulos. Quando Jesus pergunta, tem alguma coisa para comer? E responderam que não, Jesus mais uma vez ele entra com a sua palavra. Só que agora Jesus não está fazendo pergunta, Jesus agora está dando uma ordem. Oh, glória. Eu vou repetir, Jesus agora não está fazendo pergunta, ele está liberando uma ordem. E qual é a ordem, pastor? Lançai a rede à direita do barco. Você precisa entender que quando Deus tem propósito, ele não apenas ordena, mas ele garante aquilo que está ordenando. Você perdeu de dar glória. Deixa eu melhorar. Jesus chega e diz, lançai a rede à direita do barco, vírgula. Depois da vírgula, Jesus termina dizendo, e vocês vão achar, e vocês vão pegar, oh glória, e vocês vão conquistar. Olha para cá, eu estou pregando para alguém que pescou a noite toda e nada conseguiu pegar. Só que eu tenho uma notícia, Jesus acabou de entrar no teu barco. E se Jesus entrou, até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Vai dar certo. Quem crê? Vai dar certo. Oh glória. Oh glória. Jesus chega e libera. Pode jogar, que eu garanto o milagre. E lançaram-na. Sabe quantos peixes eles pegaram? 153. Repita comigo, 153. É muito peixe grande. Só que eles vão enfrentar um problema. E qual é? Eles não vão conseguir trazer a rede para dentro do barco, porque é muito peixe grande para uma rede pequena e frágil. Aí a pergunta que não quer calar a igreja: de que adianta eu pescar se eu não posso me alimentar daquilo que eu pesquei? O peixe está dentro da rede. Os discípulos estão com medo da rede rasgar. Aí sabe o que a Bíblia diz? Lembra de Pedro que está em crise? Pedro não participou dessa pesca. Por que Pedro não participou? Porque Pedro está magoado. Pedro está isolado. Pedro está fazendo biquinho. Porque Deus não quis fazer na hora o que ele queria que Deus fizesse. Eita Jesus. Só que a Bíblia diz que um discípulo a quem Jesus amava vai aonde Pedro estava. E aonde Pedro está, pastor? Dentro do seu barco. Quando o discípulo chega lá, ele diz: Pedro, eu tenho uma notícia boa que vai te alegrar. Fala logo, rapaz. Pedro, sabe quem acabou de entrar no seu barco? Você não entendeu isso? Eu estou profetizando. Sabe quem acabou de entrar no seu barco? Jesus de Nazaré. Quem precisa dele? Deixa eu ver. Quem necessita de Jesus no barco? Oh glória. Oh glória. Deus está dizendo, irmãos, que o que é teu ninguém vai tomar. O que é teu está chegando aí. Oh glória. Está chegando aí. E vai ser tão grande que vai virar notícia. Quem recebe da glória? Olha lá, quem da glória recebe. Vai virar notícia. Oh glória, oh glória. Pedro, Jesus chegou. Eu estou falando, igreja, de alguém que conhecia ele, que andou com ele, que sabia que o poder dele não tem limites. Ainda que esteja morto, se crer vai voltar a...
Pedro vai tomar uma atitude que não era para ser tomada. E qual vai ser a atitude de Pedro? Quando Pedro recebe a notícia que Jesus estava dentro do barco, a Bíblia diz, e Pedro pulou para fora do barco. Você já percebeu aquele tipo de pessoa que pede? A bênção até demora a chegar, mas chega. Quando a bênção chega, em vez de permanecer no barco, pula para fora do barco. Tem gente que tem promessa, a promessa até demora. Aí quando se cumpre, em vez de ficar, pula para fora do barco. Pedro, ele está pulando para fora do barco, porque ele está chateado, porque ele está revoltado. E Jesus não obriga ninguém a ficar. Nós temos o livre-arbítrio. Mas aquilo que plantamos, vamos colher. Eita Jesus. Pedro pula. Quando Pedro pulou para fora do barco, sabe o que a Bíblia diz? Os discípulos permaneceram. Quando os discípulos permaneceram com Jesus dentro do barco de Pedro, a Bíblia diz agora que eles chegaram na terra e saltaram em terra. Quando os discípulos chegaram com Jesus na terra, a primeira coisa que os discípulos viram na terra com Jesus foi uma brasa. Brasa na Bíblia representa fogo. Eita Jesus. Segura. Eles viram fogo, peixe e um pão. Um peixe e um pão. Mas olhe para cá. Se brasa representa fogo, a gente gosta disso. Porque essa igreja é pentecostal. Eu sou pentecostal. Quando fala de fogo na igreja, o negócio fica bom. Mas você já parou para pensar para que serve o fogo? O fogo serve para purificar, para queimar, para acender, para ferver, para esquentar, para incendiar. Só tem um porém. Fogo não alimenta ninguém. O que alimenta é comida. Oh glória, eu vou repetir. Fogo não alimenta ninguém. O que alimenta é palavra. O que sustenta é palavra. O que levanta é palavra. O que cura é palavra. Pastor, me prova. Eu estou pregando para a gente aqui que não era nem para estar aqui, mas você só está aqui porque alguém pregou para você, porque alguém orou por você. Cadê você que vai adorar? Cadê você que é grato? Porque hoje você é alguém útil para Deus. Eita Jesus. Oh glória. Nunca se esqueça disso. Fogo não alimenta. O que alimenta é comida. E olha para cá. Pastor Carlos, uma vez um amigo me chamou para pregar, e foi aqui no Rio, lá em Tinguá. Longinho, né? Magno, prega na minha igreja. Lá é reteté para lá, é fogo para cá. O culto acaba meia-noite. Falei, Jesus, que tanto fogo é esse? Eu olhei para ele e falei, eu vou, mas me responde uma coisa primeiro. Ele, diga. Esse dia que o culto acabou meia-noite, que foi fogo para todo lado, qual foi a mensagem que foi pregada? Sabe o que ele me disse? Ih, rapaz, sabe que eu não me lembro? Ele estava tão preso ao fogo que se esqueceu do principal. Palavra. Palavra, oh glórias. Aqui está o problema da minha geração, porque tem gente que já até perdeu a visão espiritual e está confundindo movimento com avivamento. Olhe para cá, movimento faz você pular, movimento faz você sapatear, movimento faz até você falar em mistério, mas avivamento muda caráter, avivamento transforma vidas, oh glórias. Olhe para cá, irmãos, eu não sou contra igreja que pula, eu não sou contra pessoas que caem, porque tem gente que cai todo culto. O problema não é cair, o problema é que tem gente que cai mentiroso e levanta mentiroso, cai adúltero e levanta adúltero. E Jesus está dizendo, se é para cair, que levante liberto, que levante transformado, que levante cheio. Deixa eu ver quem está cheio aqui, deixa eu ver quem tem glória para dar nesta noite. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. O diabo fez de tudo para você não estar aqui, mas ele perdeu porque você conseguiu chegar. Você conseguiu chegar. Oh glória, aleluia. Eles viram fogo, um peixe e um pão. Mas olhe para cá, um peixe e um pão não alimentaria os discípulos, até porque eles estão há mais de 3 dias sem comer. E crente come, né, irmão? Vamos ser sinceros. Jesus do céu. É forte, né, pastor? Crente come. Ainda mais se tiver jejum. Meu Deus. É forte. Eles estão famintos. Espera aí, pastor. O senhor está dizendo que um peixe e um pão não apareceu para eles comer?
Claro que não. E por que apareceu? É Jesus dizendo: andem comigo, caminhem comigo, que vocês sempre viverão milagres e prodígios acontecer na vida de vocês. O que Jesus estava dando é apenas um gostinho de quero mais. O que Deus está fazendo aqui nesta noite, e não é porque eu estou pregando, é desde o começo do culto, a presença real nesse lugar. Oh glória, você não entendeu, mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, o projeto do inferno já caiu por terra, aquela pombagira já caiu por terra, aquela macumbaria já caiu, porque a presença está na casa. Deixa eu ver, quem está sentindo essa glória? A presença está na casa. Eita Jesus, preciso terminar. Eles viram fogo, um peixe e um pão. E aonde estão os peixes realmente, pastor? Está dentro da rede. Aí sabe o que a Bíblia diz? Lembra de Pedro? O que pulou para fora do barco? O mesmo Pedro que pulou para fora do barco foi o mesmo que voltou para dentro do barco. Dá uma olhadinha para esse crente bonito que está do seu lado. É ele mesmo, dá um sorriso para ele aí. Com máscara não dá para sorrir, vamos lá. Dá uma olhadinha para ele e diga: Deus... Não, está fraco, diga: Deus está destravando o que estava travado na sua vida esta noite. Dá mais uma olhadinha para ele aí, que eu vou provar que o céu está aqui. Dá mais uma olhadinha. Diga para ele: descansa o teu coração. Diga. Fala para ele: descansa teu coração. Fica tranquilo. Diga para ele: quem pulou para fora do barco, diga, vai voltar para dentro do barco. Glória. Ah, você não pegou? Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele vai salvar tua casa, Ele vai salvar tua família. Quem pulou vai voltar, quem se afastou vai voltar, e você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória, oh glória. Fica de pé. Sabe por que Pedro voltou? Porque Pedro achou que pulando a sua crise ia melhorar, mas foi aí que piorou de vez. E Jesus está dizendo: com Jesus está difícil, imagine sem Ele. É melhor ficar dentro do barco. Pastor, me prova, te provo. Quando Pedro voltou para dentro do barco, sabe o que a Bíblia diz? Que só foi Pedro voltar para o barco. Verso 11: e Pedro, voltando para o barco, puxou a rede para a terra. E ela estava cheia de 153 grandes. Pastor, me explica melhor. Aqui está o segredo da tua vitória nesta noite. Lembra que eu falei lá no começo do sermão que os discípulos até tentaram puxar a rede, mas não conseguiram? Aí só foi Pedro voltar para o barco que Pedro conseguiu fazer sozinho o que os discípulos não conseguiram fazer junto. Eita Jesus. Pastor, igreja, vamos ser sinceros. O que você pensaria? Duas coisas: ou os discípulos é muito fraco, ou Pedro é muito forte. Mas eu vou te fazer uma pergunta e eu encerro aqui. Não tenha vergonha de me responder. Aqui está o segredo da tua vitória. Vamos lá? De quem foi a ideia de pescar? De quem? De quem? Repita, Pedro. O barco era de quem? A rede era de quem? A crise era de quem? Oh, glória. Só 3 pessoas entenderam. Aleluia. Eu lhe disse que aqui está o segredo da tua vitória, da tua mudança hoje, é hoje. Mas com esse Pedro aí está muito fraco. Essa igreja é pentecostal. Você vai dizer Pedro em voz alta. Só vai dizer Pedro. No final você vai entender e a glória vai te envolver onde você está. Quem querer? Quem querer? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. De quem foi a ideia de pescar? O barco era de quem? A rede era de quem? A crise era de quem? E o milagre também era de Pedro. Só quem pode adorar, só quem pode aplaudir, só quem pode aplaudir a Ele. Oh glória, oh glória.
Sabe o que Jesus está dizendo para você? Ei, a ideia de pescar é sua, o barco é teu, a rede é sua, a crise também é sua, mas fica tranquilo, porque quando o milagre também chegar, ele é teu, é teu, é teu, é teu. Eu venho com uma palavra profética para te dizer: o tempo de sofrimento está acabando e o tempo de cantar está chegando. Quem crê? O tempo de cantar está chegando. Oh, glória. Você recebe esta palavra? Diga glória a Deus. Diga: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Eu tomo posse do meu milagre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Talvez esta palavra não era aquilo que você queria, mas com certeza era aquilo que você precisava. Permaneça dentro do barco. Amém, irmãos? Queremos o teu nome engrandecer.